temporada 2021. Após anos de domínio da Mercedes e de Lewis Hamilton, a Fórmula 1 finalmente encontrava alguém capaz de desafiar o heptacampeão mundial. Seu nome era Max Verstappen. Jovem, rápido, agressivo e mais determinado do que nunca a conquistar seu primeiro título. Pela primeira vez em muitos anos, Lewis Hamilton não era o favorito absoluto. A Red Bull finalmente possuía um carro capaz de lutar de igual para igual contra a Mercedes. E o mundo da Fórmula 1 sabia que algo especial estava prestes a acontecer. De um lado, Lewis Hamilton, 7 vezes campeão mundial, o piloto mais dominante de sua geração. Do outro, Max Verstappen, o jovem talento holandês que sonhava em acabar com a era de domínio da Mercedes. O que começou como uma simples disputa pelo campeonato, rapidamente se transformou em algo muito maior. Batidas, polêmicas, discussões, punições, momentos de pura genialidade e decisões que até hoje dividem opiniões. A cada corrida, a tensão aumentava. A cada ultrapassagem, a rivalidade ficava mais intensa. E quando nenhum dos dois estava disposto a ceder, o resultado só podia ser um: caos. Esta é a história da rivalidade que marcou uma geração. A batalha entre Max Verstappen e Lewis Hamilton. Uma guerra que mudou a Fórmula 1 para sempre e que transformou a temporada de 2021 em uma das mais inesquecíveis da história do esporte. Mas a rivalidade realmente explodiu em Silverstone. O Grande Prêmio da Inglaterra de 2021 marcou um dos momentos mais polêmicos de toda a temporada. Diante da torcida britânica, Lewis Hamilton corria em casa. Do outro lado, Max Verstappen chegava como líder do campeonato. A tensão já era enorme antes mesmo da largada, e ela só aumentou quando os dois chegaram lado a lado logo nas primeiras curvas. Hamilton pressionava. Verstappen defendia. Nenhum dos dois parecia disposto a ceder um único centímetro de pista. Então, na famosa curva Copse, tudo mudou. Hamilton tentou se manter por dentro. Verstappen continuou sua trajetória. Os carros se tocaram, e o resultado foi dramático. O carro de Verstappen perdeu o controle e atingiu as barreiras em alta velocidade. O impacto foi enorme. A corrida foi interrompida imediatamente. Felizmente, Verstappen saiu consciente do carro, mas a polêmica estava apenas começando. Após analisar o incidente, os comissários decidiram punir Hamilton com 10 segundos. Para muitos fãs da Red Bull, a punição foi leve demais. Para os fãs da Mercedes, foi apenas um acidente de corrida. Mesmo com a punição, Hamilton conseguiu se recuperar. Volta após volta, ele diminuiu a diferença para os líderes e nas voltas finais assumiu a liderança da corrida. Lewis Hamilton venceu diante de sua torcida, mas enquanto a Mercedes comemorava, a Red Bull estava furiosa. Christian Horner criticou duramente o incidente. As redes sociais explodiram e milhões de fãs passaram semanas discutindo a mesma pergunta: quem realmente foi o culpado? Hamilton foi agressivo demais? Ou Verstappen poderia ter deixado mais espaço? Independentemente da resposta, uma coisa era certa: a guerra entre Hamilton e Verstappen estava apenas começando, e o que aconteceria nas corridas seguintes mostraria que Silverstone era apenas o começo de uma das rivalidades mais intensas da história da Fórmula 1. Mas, se Silverstone havia aumentado a tensão, Monza transformou a rivalidade em uma verdadeira guerra. O Grande Prêmio da Itália, de 2021, chegou com o campeonato mais disputado do que nunca. Hamilton e Verstappen estavam separados por poucos pontos, e cada erro poderia custar caro. Durante boa parte da corrida, os dois seguiam estratégias diferentes, mas o destino parecia determinado a colocá-los frente a frente mais uma vez. Primeiro, Verstappen enfrentou uma parada lenta nos boxes. Depois, Hamilton retornou à pista exatamente ao lado do piloto da Red Bull. Era o reencontro que ninguém esperava, mas que todos queriam ver. Hamilton saía dos boxes. Verstappen vinha em velocidade. Os dois chegaram praticamente lado a lado na primeira chicane. A tensão era enorme. Hamilton tentava manter sua posição. Verstappen tentava assumir a frente. Nenhum dos dois queria perder terreno. Nenhum dos dois queria ceder. E então, aconteceu. A Red Bull de Verstappen passou por cima da Mercedes de Hamilton.
uma cena tão inacreditável que parecia ter saído de um filme. Os dois carros ficaram presos, os dois pilotos abandonaram a corrida, e milhões de fãs ao redor do mundo assistiam sem acreditar no que tinham acabado de ver. Por sorte, o Halo cumpriu seu papel. A estrutura de proteção ajudou a evitar consequências muito mais graves para Hamilton. As imagens rapidamente se espalharam pelo planeta. Jornais, televisões, redes sociais. Todo mundo falava sobre o acidente. Quem foi o culpado? Verstappen foi agressivo demais? Hamilton poderia ter deixado mais espaço? Mais uma vez, a Fórmula 1 estava dividida. Após analisar o incidente, os comissários decidiram punir Verstappen para a corrida seguinte. Mas a decisão não encerrou a discussão. Pelo contrário, apenas aumentou ainda mais a rivalidade. Agora, já não era apenas uma disputa por pontos, era uma batalha psicológica, uma guerra que crescia a cada corrida. E o mais impressionante, ainda faltavam várias etapas para o fim do campeonato. Se Monza havia sido caótica, o que viria pela frente seria ainda mais intenso. Após Silverstone, após Monza, a rivalidade entre Hamilton e Verstappen chegava ao Brasil, Interlagos, um circuito conhecido por corridas históricas. E em 2021 não seria diferente. Hamilton chegava pressionado. Qualquer erro poderia custar o campeonato. Mas apesar das dificuldades do fim de semana, o piloto da Mercedes protagonizou uma recuperação impressionante, volta após volta, posição após posição. Hamilton se aproximava cada vez mais de Verstappen. E então chegou o momento que todos esperavam. Os dois chegaram juntos, estavam frente a frente e acabaram saindo da pista. Hamilton tentou a ultrapassagem. Ficou dividido. Para alguns, Verstappen havia levado Hamilton para fora propositalmente. Para outros, aquilo era apenas uma disputa dura por posição. A FIA analisou o incidente, mas decidiu não aplicar nenhuma punição. E foi exatamente nesse momento que a discussão explodiu. Nas redes sociais, nos programas esportivos e entre os próprios fãs. Afinal, até onde um piloto pode ir para defender uma posição? A resposta parecia mudar, dependendo de quem estava perguntando. Enquanto isso, Hamilton continuava sua recuperação e conseguiu vencer a corrida. O resultado colocava fogo no campeonato. Agora, a diferença entre os dois candidatos ao título era cada vez menor. A tensão aumentava, a pressão aumentava, e cada corrida parecia mais importante do que a anterior. Interlagos havia entregue mais um capítulo inesquecível dessa rivalidade. E convenhamos, pelo menos ninguém resolveu bater sozinho na volta de apresentação. Né, Stroll? Mas essa já é outra história, com apenas algumas corridas restantes. O campeonato caminhava para uma decisão explosiva, e o caos ainda estava longe de terminar. Após meses de disputas, após batidas, polêmicas, discussões e momentos que dividiram a Fórmula 1, tudo seria decidido em Abu Dhabi, a última corrida da temporada, a última batalha entre Hamilton e Verstappen, e o vencedor levaria tudo. Os dois pilotos chegaram à etapa final empatados em pontos, uma situação extremamente rara. Quem terminasse na frente seria campeão do mundo. Durante boa parte da corrida, Lewis Hamilton parecia ter o controle da situação. O piloto da Mercedes liderava, e o tão sonhado oitavo título mundial estava cada vez mais próximo. As voltas passavam, e Verstappen parecia sem respostas. A diferença entre os dois continuava estável, e tudo indicava que Hamilton conquistaria mais um campeonato. Mas então, faltando poucas voltas para o fim, tudo mudou. Nicolas Latifi bateu. O safety car entrou na pista. E em questão de segundos, a corrida foi completamente transformada. A Red Bull aproveitou a oportunidade. Verstappen foi para os boxes. Pneus novos. Uma última chance. Hamilton permaneceu na pista. A Mercedes acreditava que aquela era a decisão correta, enquanto o safety car liderava o pelotão. Milhões de fãs assistiam sem saber o que aconteceria. A tensão era enorme, a expectativa era gigantesca. E então veio uma das decisões mais discutidas da história recente da Fórmula 1, com apenas uma volta restante. A corrida seria reiniciada. Tudo seria decidido nos últimos quilômetros da temporada. Verstappen atacou. Hamilton tentou resistir, mas desta vez não foi suficiente. Na última volta do campeonato,
Max Verstappen assumiu a liderança e cruzou a linha de chegada como campeão mundial pela primeira vez. A Red Bull explodiu em comemoração. Os fãs comemoravam ao redor do mundo. Enquanto isso, a Mercedes contestava as decisões tomadas durante o safety car. E mais uma vez, a Fórmula 1 se dividia. Para alguns, era o final perfeito para uma temporada histórica. Para outros, uma das decisões mais controversas da história do esporte. Mas independentemente da opinião de cada um, uma coisa era impossível de negar. A temporada de 2021 havia entregado uma das maiores rivalidades que a Fórmula 1 já viu. Hamilton e Verstappen levaram a disputa ao limite, criaram momentos inesquecíveis e escreveram um capítulo que jamais será apagado da história do automobilismo.